O que faz um médico ser um médico natural, naturalista, gostar das medicinas que são feitas com fitoterápicos, com ervas medicinais, gostar dos alimentos funcionais, da suplementação com as vitaminas, do uso de compostos que existem na natureza? O que faz um médico gostar disso? Será que é somente uma paixão sem explicação? Ou será que realmente tudo isso tem muito fundamento e os resultados na prática são tão satisfatórios que faz esses médicos ficarem apaixonados? Esse é o assunto que eu vou conversar com vocês hoje, nesse vídeo que começa agora. Eu sou Marco Menelau, médico, pesquisador, cientista, e há muitos anos que eu estudo a medicina tradicional e também medicinas ditas alternativas, como a homeopatia, as essências florais. Eu sou o realizador, pesquisador das essências florais do Nordeste, o uso das plantas medicinais, as ervas medicinais, os fitoterápicos, que têm um espaço extraordinário na busca pela saúde, na prevenção e cura de várias doenças. Os alimentos funcionais, que hoje estão sendo muito estudados em todo o mundo, os superalimentos, e as demais terapias complementares, que se baseiam na concepção de que o ser humano, o corpo humano, não é apenas uma máquina que funciona aleatoriamente pela interação entre moléculas, mas sim todo um computador quântico sofisticado, regido, certo, por energias sutis, por forças sutis, que muitos já chamaram, os antigos chamavam de campo vital, que a homeopatia chama de força vital. Então, é todo um conjunto de práticas, de toda uma outra concepção do que seja a doença, do que seja a saúde e de como a gente deve tratar o paciente. E onde está a força dessa medicina, da medicina natural, da medicina que usa compostos da natureza, dando ao seu corpo as condições dele se autocurar? A força está exatamente em uma outra maneira de enxergar a doença, a pessoa doente, e uma outra maneira de se enxergar e de se atuar na busca pela cura. A medicina tradicional, a medicina dita alopática, ocidental principalmente, ela é muito baseada em sintomas. Então, a concepção da medicina é a seguinte: o corpo humano está funcionando bem, apresentou um sintoma, esse sintoma traz desconfortos para o paciente, traz dor, traz incômodos, e esse sintoma tem que ser combatido com medicações, sempre ou quase sempre artificiais, fabricadas em laboratórios que não existem na natureza originalmente, e essas substâncias vão retirar o sintoma. São feitas para tirar o sintoma e fazer com que a pessoa fique bem artificialmente. Bem, isso sempre me soou como algo estranho. Se o corpo está apresentando um sintoma, esse sintoma ele é indicativo de que alguma coisa está errada. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: esse sintoma, ele é a causa da doença? Ou ele é uma consequência de alguma causa que está lá e que essa causa que está gerando essa consequência chamada sintoma, e se eu tirar um sintoma, eu não vou mexer na causa? Então isso aí sempre me incomodou. E quando eu entrei no curso de medicina, eu tive a vantagem de ter estudado homeopatia antes. A homeopatia clássica hahnemanniana, que hoje é uma especialidade médica e que tem milhares de médicos no mundo, e que ainda acontece o absurdo de muitos que não estudam a homeopatia virem criticar e zombar dela como se fosse uma coisa ridícula e como se fosse algo que não tivesse comprovação científica, quando tem. Já muitos trabalhos científicos foram feitos com homeopatia, inclusive em animais, comprovando que não é efeito placebo. Então a questão de que homeopatia funciona ou não funciona é um questionamento para um leigo que não entende, que nunca estudou homeopatia. É uma prática de mais de 200 anos que foi sucesso, grande sucesso na Europa no século XIX e no começo do século XX. Foi um grande sucesso nos Estados Unidos no começo do século passado, do século XX, e foi destruído pela indústria. Eles tinham vários hospitais homeopáticos nos Estados Unidos
que foram descaracterizados e terminaram falindo, não conseguiram sobreviver diante da pressão da indústria dos remédios que estava surgindo na época. Então, eu tive o prazer de estudar antes homeopatia e quando eu entrei na faculdade, eu já tinha essa nova concepção de medicina. Já tinha uma outra forma de ver as coisas, diferente dos meus colegas. E percebi que o curso é muito pautado nessa história de sintoma. O curso não busca tentar fazer você compreender qual é a causa das doenças. Na realidade, a medicina tradicional não se preocupa com a causa das doenças, mas sim com os sintomas. E como você tirar os sintomas. Bem, em primeiro lugar, o sintoma, ele não é a doença. Ele é a reação do organismo a uma determinada causa que está destruindo algum tecido, que está provocando uma disfunção celular, que está provocando alteração no funcionamento de algum órgão. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre as 5 causas básicas das doenças. É o modelo pentacausal, que explica por que nós adoecemos. São 5 causas básicas. Eu vou mostrar novamente aí agora o quadro das 5 causas básicas. Vocês vão perceber que a medicina considera apenas um deles, os micróbios. Como se os micróbios fossem a única causa para uma doença existir, para uma doença infecciosa existir. E criou-se, a partir dos micróbios, um dos poucos remédios alopáticos que são realmente eficazes e que trabalham uma causa, que é o antibiótico. Embora, hoje em dia, os antibióticos já estão tendendo a ficar obsoletos pela chamada resistência bacteriana. As cepas de bactérias mais modernas, mais novas, estão conseguindo resistir demais aos antibióticos. E há a formação das superbactérias, que não sofrem nenhum tipo de dano à ação dos antimicrobianos, e que é um grande problema e pode ser um grave problema no futuro para a medicina. Então, a medicina tradicional não leva em consideração a causa, mas sim apenas tirar sintoma. E essa coisa de tirar sintoma é tão forte que se faz de tudo para tirar um sintoma. Dá-se um remédio a um paciente fortíssimo apenas para tirar um sintoma. O paciente toma um remédio que pode até matar ele apenas para tirar um sintoma. E a causa? Não é vista, não é estudada, não é observada, não é cuidada, não é sanada. Ora, se você não resolve a causa, a consequência vai sempre existir. Ora, as mesmas causas levam sempre às mesmas consequências. Se você for avaliar, por exemplo, a diabetes mellitus do tipo 2, em que a glicose está alta, de que adianta eu dar um remédio para baixar a glicose? Eu tenho que dar um remédio para a causa da glicose estar alta. E a causa da glicose alta na diabetes mellitus do tipo 2 é um defeito, uma disfunção na membrana da célula, na membrana celular, entendeu? A membrana está resistindo à ação da insulina. Então eu tenho que trabalhar isso aí para poder eu realmente conseguir baixar a glicose naturalmente. Está havendo, o corpo sempre reage, está havendo sempre uma reação do corpo a alguma causa específica provocando sintomas. Então, se a medicina baseia-se apenas em tirar sintoma, em combater sintoma, em ser uma medicina sintomática que remedia apenas e não cura, ela faz com que você fique naquela polimedicação, cheio de medicamentos, e que você nunca vai se curar das doenças ditas crônicas. Porque você não vai trabalhar as causas. Isso é muito grave, porque as pessoas ficam tão acomodadas nessa situação. Eu sou diabético do tipo 2, estamos falando do tipo 2, porque a do tipo 1 realmente não tem cura. Mas a do tipo 2 tem sim, é possível revertê-la. A hipertensão arterial, as doenças cardiovasculares, doenças infecciosas em geral, recorrentes, infecções de todos os tipos, doenças crônico-degenerativas, são tidas como incuráveis. E é assim mesmo, todo mundo se acomoda, todo mundo aceita isso. Então as pessoas se acomodam, tendo como fato incontestável que vão ficar doentes e que as doenças são todas incuráveis. Ora, eu tomo remédio para pressão, a minha pressão fica controlada. E eu me curei da pressão alta? Não. Eu tomo remédio para diabetes, minha glicose está ótima, está em 90, 100, mas tomando o remédio. Então, isso é curar? Não. Tira o remédio para você ver. Então, as doenças são controladas, os sintomas das doenças são controlados, mas não curados.
Porque aí vem o segundo ponto onde a medicina natural, para mim, é encantadora. Porque, na realidade, toda cura é autocura. A cura verdadeira é a cura do próprio corpo. Nada pode curar o corpo de fora para dentro. A verdadeira cura é sempre de dentro para fora. Ela é física, mas também é espiritual também. Porque existe um componente espiritual da doença. Existe essa conexão que a gente sempre tem que fazer entre medicina e espiritualidade. A doença, ela está dentro de um contexto espiritual, daquele ser humano em evolução, daquela alma em evolução. E a medicina natural, ela não vai combater o sintoma, porque isso é sabedoria. Uma sabedoria, inclusive, que existe na natureza. Nenhum medicamento fitoterápico é feito para tirar sintoma. Você não vai encontrar um fitoterápico para tirar simplesmente uma dor, tirar simplesmente uma inflamação. Ora, aquela dor e aquela inflamação não tem um sentido, não tem um propósito dentro do corpo da gente? Todo sintoma, ele existe para tentar curar a doença. É uma reação do organismo para tentar se curar. O sintoma não é a doença. Ora, uma bactéria chega, consegue invadir o tecido do sistema urinário. Consegue invadir. Porque a pessoa já está doente, a doença já é essa. O sistema imunológico está fraco e o tecido da mucosa, do epitélio, do trato urinário está com a fragilidade que permitiu aquela bactéria invadir. Então a doença continuou vindo de dentro para fora, mesmo sendo uma doença bacteriana. Ela tem que existir antes uma fragilidade daquele terreno para que a bactéria possa agir e fazer sua atuação nefasta e criar a condição patológica. Ela agride o tecido e o tecido agredido vai inflamar. A inflamação é o quê? É a doença? Não. A inflamação é a reação do corpo que vai tentar consertar o tecido que foi lesado. A dor também tem um propósito. Ela é positiva para o corpo da gente. Ora, se a gente não tivesse dor, a gente não se defendia das agressões do meio ambiente. Se você pega uma chapa quente, coloca a tua mão e não tem dor, a tua mão ficaria lá, era totalmente destruída, sem a dor para dar um impulso de você retirar, e você iria perder a mão sem nem sentir. Quando você coloca a mão numa chapa quente, dói, e você retira a mão, a dor serviu para você se proteger. A dor, a inflamação e todos os sintomas que o nosso corpo apresenta, eles visam tentar curar o organismo daquela causa que a gente não está sabendo qual é. E que é sempre celular. É a medicina celular, ou seja, está havendo uma causa em que está fazendo com que um grupo de células se degenerem, se danifiquem, haja uma lesão celular. Havendo a lesão celular, começa a ocorrer a disfunção. Ocorrendo a disfunção, todo o sistema fica comprometido. Então aí vem o terceiro aspecto. A gente sempre vê na medicina natural o corpo humano como um todo, onde todas as partes estão ligadas, formando uma unidade. Não existe isso de apenas o fígado estar doente, ou o coração, ou o pulmão. É todo o conjunto que está alterado sempre. Então essa visão funcional da medicina. E o quarto aspecto, que é muito importante, é que os medicamentos usados na medicina natural são medicamentos bioidênticos. Isso é uma questão muito importante. E que a grande maioria dos médicos não consegue enxergar isso. Há uma diferença muito grande entre o medicamento de farmácia, um composto químico feito pela indústria, sintetizado no laboratório, e um medicamento feito com um composto da natureza, que já existe em nosso próprio organismo, ou que existe nas plantas, nas verduras, nas frutas, no mundo natural. Porque esse medicamento que está na natureza, o nosso corpo reconhece como algo que ele vai saber utilizar para o seu próprio benefício. Nosso corpo é um ente vivo, que tem capacidade de se manter vivo, de lutar pela vida, de reagir para sobreviver e de se autocurar. O nosso corpo não é inerte, ele tem vida. E tendo vida, ele tem conhecimento, inteligência embutido nele. É como um computador. Então ele vai pegar, por exemplo, um licopeno ou um resveratrol, ou um ácido alfa-lipoico, ou uma colina presente no ovo, por exemplo, ou um colesterol presente no ovo, ou uma determinada gordura, um ácido graxo, qualquer que seja o composto natural que entrar no corpo da gente, nosso corpo vai reconhecê-lo como algo que ele vai saber o que é que vai fazer com aquilo.
Então, os anti-inflamatórios presentes no Arromã, por exemplo, são completamente diferentes dos anti-inflamatórios artificiais criados em síntese no laboratório. Quando se faz um medicamento, quando se faz um remédio, quando se cria um determinado remédio, o laboratório tem que comprovar que aquele medicamento não existe na natureza para poder patentear aquela substância. Então ele sintetiza a substância, prova que não existe na natureza e lança o medicamento. E fica com 17 anos, se eu não me engano, com os lucros daquela patente ali, vai ser dele. Bem, o medicamento criado no laboratório, que tem na farmácia, nosso corpo não vai reconhecer, assim como ele reconhece o medicamento natural. E esse medicamento, essa substância que ele não reconhece, vai provocar muitos problemas, porque ele não vai reconhecer, vai ser um corpo estranho, que vai entrar no corpo, vai reagir, ele vai reagir àquilo, tentando eliminar aquela substância o mais rápido possível. Porque não é uma substância que ele sabe o que fazer com ela. É uma substância estranha ao natural, estranha ao mundo natural. Não existe no planeta Terra uma substância igual àquela. Nosso corpo não sabe lidar com aquilo. E ele vai sofrer com isso. E daí vêm os efeitos colaterais. É daí que surgem os chamados efeitos e doenças colaterais. Então, por exemplo, uma substância como dipirona, por exemplo, outra substância como o captopril, que são medicamentos muito conhecidos, são substâncias, são drogas, não são nomes de laboratório, são substâncias. Essas substâncias vão entrar no corpo da gente e o corpo não vai saber muito lidar com aquilo ali. E ela vai gerar a cessação do sintoma, ou seja, vai combater aquele sintoma que a gente quer tirar, mas ao mesmo tempo vai gerar outras consequências deletérias, que são os efeitos colaterais. É isso que faz a medicina natural ser ainda mais encantadora. É o quarto motivo. Porque na medicina natural, você vai ter compostos que provocam efeito colateral ao contrário. Ou seja, você vai trabalhar para determinada doença, dando um medicamento natural, seja um alimento funcional, uma vitamina, ou um composto natural qualquer, manipulado numa farmácia de manipulação, mas que é natural, absolutamente bioidêntico. Você vai dar ao paciente aquele composto, o corpo vai saber o que fazer com ele e vai utilizá-lo para a cura e, ao mesmo tempo, vai dar um efeito bom para outros órgãos que a gente não estava nem pensando em ter. O efeito colateral positivo, saudável, bom, é um resultado da medicina natural, é mais um benefício dela. Você vai trabalhar, por exemplo, com o resveratrol, para melhorar os quadros de asma, que ele tem um efeito sobre a asma, e o resveratrol vai baixar a pressão arterial, vai ser um antioxidante que vai prevenir o envelhecimento, vai ajudar teus rins também a funcionarem melhor, e vai emagrecer e vai ajudar a produzir serotonina. Então vai ter vários efeitos colaterais positivos. Esse é outro encanto também maravilhoso da medicina natural. Ou a ausência de efeitos colaterais negativos, ou a presença de efeitos colaterais positivos. Melhora uma coisa e melhora outras coisas também, em conjunto. Então, é por isso que o médico começa a se encantar com os resultados obtidos com essa medicina. Quando começa a testar e ver o quanto ela funciona na prática. Ver o quanto o paciente começa a se sentir melhor e também a prevenir várias doenças. É muito melhor você prevenir do que remediar. Todo mundo sabe disso. Então, o quinto encanto da medicina natural para mim é que na medicina natural você não vai ser o curador do paciente. É o paciente que vai se curar através de você. É uma concepção totalmente diferente. Aqui a gente está abdicando do poder, desse poder que o médico tem, eu vou curar você. Isso não existe. Ninguém cura ninguém. A única cura real, eu estou falando em cura real, verdadeira, é a cura proporcionada pela medicina natural, que o próprio corpo se autocura. Toda cura verdadeira é autocura. E aí é que entra a questão de você prover ao corpo, entregar para ele a alimentação adequada para que ele possa se autocurar. As vitaminas em suplemento e outras substâncias suplementares para que ele possa se autocurar. Dá a ele a energia vital para que ele possa se autocurar. Dá a ele também o abraço, o carinho, a escuta, a psicomedicina. Ou seja, o médico ser aquele amigo que está ali ao lado para ajudar a pessoa a ficar mais tranquila, para ouvir a pessoa em sua dor, para cuidar também do aspecto psicológico, emocional que está por trás das doenças. Então é todo esse conjunto aí que encanta muito a gente que pratica essa medicina. É saber que a gente pode usar o efeito placebo positivamente a favor do paciente, que é um efeito que existe, é comprovado. Quando o paciente acredita na cura e quando o médico estabelece uma relação
de amor de terapeuta com o seu paciente, é o amor de terapeuta, é o amor de curador com o seu paciente, e vai haver uma relação positiva aí, de transferência positiva, em que o paciente vai poder ser acolhido por esse médico, ele vai poder expressar sua dor, o seu sofrimento, aquilo que se passa em seu mundo interno, chorando suas mágoas, modificando suas crenças mentais negativas, transformando-as em positivas, para que isso tudo possa contribuir para que haja uma somatização no corpo positiva e o corpo possa se autocurar com mais facilidade. Então é todo um conjunto de condições que a gente dá ao paciente para que o paciente possa, para que o corpo dele, o organismo dele como um todo, possa se autocurar. Essa é a cura verdadeira. Essa é a cura real, a autocura. Então você dá ao corpo as condições para isso. Dar ao corpo o que está faltando. E também limpar, ajudar a tirar as toxinas, que é uma coisa que a medicina tradicional não faz, nem se preocupa com isso. Vejam a importância que existem as toxinas para gerar doenças. E nem sequer se estuda isso nas faculdades de medicina. Nem sequer se estuda a fitoterapia nas faculdades de medicina. Isso é lamentável. Remédios fitoterápicos consagrados por pesquisas científicas de décadas não são sequer estudados nas faculdades de medicina. Bem, gente, era essa a mensagem que eu tinha para dar hoje. É por isso tudo e muito mais que eu sou adepto da medicina natural. Não quero dizer com isso que ela vai substituir a alopatia. Eu acho a alopatia maravilhosa para as emergências. É onde ela tem a sua maior força. Numa emergência médica, você realmente tem que amenizar os sintomas ou tirar os sintomas, porque os sintomas estão fortes demais e podem até matar o paciente. Então, é necessário que você use medicamentos alopáticos mesmo, desses de farmácia, nas emergências. É preciso que o paciente seja atendido nas emergências, e esse é o forte da alopatia. É o seu lado positivo. Eu sou a favor da alopatia. Eu também sou médico alopata. Eu não sou só médico homeopata, eu também sou alopata. Eu não acho que se deva brigar, eu não acho que se deva ir contra, eu não acho que a medicina natural tem que substituir a alopatia, tem que somar. Eu não tenho preconceito com a alopatia. E eu espero e acredito que um dia que a alopatia possa também não ter preconceito com os médicos naturalistas, nem com a medicina natural. Era isso que deveria acontecer, é isso que deve acontecer. Então, a alopatia é bom para as emergências. Agora, a medicina natural tem uma contribuição maravilhosa para tratar diversas doenças crônicas e principalmente para prevenir diversas doenças. Isso deveria ser mais valorizado. É só isso que eu falo, ok? Se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar ele no WhatsApp, no Facebook, dá o teu joinha e também, se não se inscreveu ainda, tem muita gente que não se inscreve, que é novo no canal ou que já assistiu vários vídeos do Dr. Marco Menelau, mas que não se inscreveu ainda no canal, clica aí no inscrever-se, também no sininho, tá? E muito feliz eu estou aqui por compartilhar tudo isso com você, por compartilhar esses meus conhecimentos, essa minha experiência como médico que trabalha com medicina natural há muitos anos e vê resultados extraordinários há muitos anos. Certo? Então peço a Deus que possa abençoar você e sua família com muita saúde. Desejo a você muita paz agora e até o próximo vídeo.